Voltamos para o bloco final do nosso programa. Estamos conversando com o diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, juiz Gerson Paulo Conrado. Juiz Gerson, uma das metas do CNJ para 2010, que naturalmente vai expor, se é para os que já não estão expostos, o magistrado, é a divulgação da sua produtividade. Eu falo para os que não estão expostos porque o Tribunal de Santa Catarina já vem divulgando a produtividade dos magistrados já há alguns anos. Mas na avaliação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, corre-se aí um risco de se comparar, nas palavras dele, o incomparável, especialmente devido à complexidade dos processos. O que o senhor pensa dessa opinião do ministro César Peluso? É pertinente a opinião do ministro. Nós não podemos esquecer que o ministro César Peluso é um juiz de carreira. Ele iniciou como juiz substituto e atingiu o posto máximo da magistratura nacional. E ele fala com conhecimento de causa. Só por isso merece ser levado em consideração as palavras do ministro. Mas veja bem, Vanderlei, isto é uma exigência que se faz do serviço público. Isso é transparência. Isso é dar satisfação à sociedade do que nós estamos fazendo. Se vamos comparar ou não, o que não é papel dos juízes, fazer comparações, né? O papel do juiz é trabalhar, é bem atender o jurisdicionado. Não me preocupa a possibilidade de haver comparações entre, e vai ser comparação quantitativa, Sim. Né? Pela quantidade de processos julgados. Isso, efetivamente, nós corremos o risco, sim, de termos taxado os juízes melhores ou piores em razão da quantidade de processos que julga, quando isso é apenas um fator a ser considerado. O ministro tem toda a razão, é comparar o incomparável em razão da complexidade das causas que estão sendo julgadas. Nós não podemos comparar no nosso universo pequeno, né, a complexidade, e aí não vai nenhum juízo crítico a respeito desta colocação, né, as matérias julgadas no Oeste, com as matérias julgadas no litoral, com as matérias julgadas na região carbonífera, na região portuária, na região administrativa da capital e assim por diante. Corremos o risco? Sim, corremos o risco através do público externo, porque essa comparação certamente, acredito, não será realizada pelos magistrados. Por quê? Porque eles têm conhecimento daquilo que estão fazendo. Certo. Bem, já que nós estamos falando disso, na sua opinião, quais as principais carências hoje na formação dos juízes? Pois é, carência na formação do juiz. Na realidade, está se buscando eliminar ou pelo menos diminuir essas carências a partir da criação das escolas nacionais e regionais de formação e capacitação de magistrados. Mas há uma carência, e esta, acredito eu, será quase que impossível de ser derrubada, de ser afastada, que é o conhecimento de vida. Juízes nós somos a partir do momento que nós passamos num concurso público. Magistrados nós seremos apenas a partir do momento em que efetivamente nós manifestarmos o nosso conhecimento, não para efeito de dar soluções a processos, mas de dar respostas à sociedade. Nós temos que estar preparados para isso, não para julgar. Nós temos que estar preparados para o desafio de prevenção do litígio. Sim. E não de alimentação através de... Eu tenho uma ideia, Vanderlei, de que nós necessitamos de magistrados e não de doutores. Doutores se formam através de conhecimento teórico. Magistrados, acredito eu, e isso é uma posição muito particular minha, se formam através do conhecimento no dia a dia,
é o conhecimento da vida. Talvez esta seja a principal carência na formação dos nossos magistrados. Os nossos magistrados são recrutados muito jovens, sem o conhecimento de vida e que estão lidando com valores primordiais para as pessoas. Nós, juízes do trabalho, lidamos com verbas alimentares. É a subsistência do trabalhador e da família. Isso é muito importante. Isso deve ser levado em consideração. E acredito que apenas com o passar dos anos, com o conhecimento efetivo das circunstâncias de vida, é que nós conseguiremos adquirir um conhecimento tal que possa suprir essa carência. A carência principal, acredito, seja essa. A falta de experiência de vida. Bem, como eu falei há pouco, o senhor tem mais de 20, mais precisamente 21 anos de magistratura do trabalho. Que conselho o senhor daria para um juiz que está ingressando na carreira? Eu vou acrescentar um dado. Eu tenho 21 anos de magistratura e 15 anos de servidor da Justiça do Trabalho. Um total de 36 anos de Justiça do Trabalho. Então eu conheço os dois lados da Justiça do Trabalho do ponto de vista interno, ou seja, do ponto de vista do servidor como do ponto de vista do magistrado. E uma coisa que eu conheci, que eu aprendi nessas duas facetas da minha atividade profissional, é que nós somos iguais, sempre, em qualquer atividade. Eu não tenho conselho a dar a magistrado algum, porque o magistrado não precisa de conselho, o juiz não precisa de conselho. Talvez um recado. A prepotência e a arrogância não é predicado que deva ser enaltecido para a formação do caráter de qualquer pessoa, menos ainda de juízes. Este seria o recado. Muito bem, para encerrar, eu perguntaria para o senhor qual seria o foco temático principal da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina nesses próximos 2 anos. É a administração judiciária. É exatamente o foco que está sendo estabelecido pelos conselhos superiores. Porque veja bem, Vanderlei, os juízes passam para o ingresso na carreira, e isso é de conhecimento notório, por etapas de concursos exigentes. É difícil, e as estatísticas estão aí para demonstrar isso. E não apenas para a magistratura, mas para a grande maioria das carreiras de Estado, é muito difícil ingressar, o ingresso. Então, o conhecimento teórico, todos nós temos. Inclusive os juízes que recém-saídos das universidades e que se prepararam para um concurso, adquiriram o conhecimento necessário e tiveram sucesso na aprovação. Então esse conhecimento todos nós temos. A qualidade do nosso juiz em termos de conhecimento teórico é excelente. E isto é demonstrado através dos concursos pelos quais se submeteram. Todos nós nos submetemos. Mas isso está sendo muito claramente exposto, que nós temos uma carência na administração, na gerência judiciária, envolvendo gestão de pessoas, envolvendo gestão de recursos, envolvendo gestão de material, envolvendo gestão de finanças. Que é indispensável que isto seja delegado, até porque os servidores estão aí para também exercer essa tarefa auxiliar, né, na atividade do juiz administrador. Certo. Mas a tarefa é auxiliar. A tarefa do administrador dos tribunais é do juiz. E é por imposição de lei, por imposição constitucional, inclusive. Cabe a nós, juízes, administrarmos o poder judiciário com o auxílio inestimável e inafastável dos nossos servidores. E isso nós não podemos delegar. Muito bem, juiz Gerson, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Vanderlei, sempre à disposição. Ok. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o papel do juiz e a nova gestão do Poder Judiciário. Todas as nossas entrevistas estão na internet e no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!